Então vamos comentar. A colonização alemã durou pouco tempo, aí durou 30 anos, porque os alemães entraram na Primeira Guerra Mundial, perderam a Primeira Guerra Mundial e a Inglaterra ficou com todas as possessões alemãs, com exceção lá do Camarões, que ficou para a França. Aí a Alemanha foi bem heterogênea a colonização alemã. Na Namíbia eles chegaram a fazer um massacre contra os hereros e namaquas. No Togo foi melhor e na Tanzânia foi melhor também. Na Tanzânia, a cidade depois que tem uma foto aqui, a cidade de Dar es Salaam parecia cidade europeia. Aliás, as cidades da África do Sudoeste também eram totalmente limpas, totalmente organizadas, tudo funcionava. Porque era assim, a Alemanha tem aquela mentalidade de organização, brutalmente racista na época, né? Mas tinha organização. Então aqueles povos que de alguma forma conseguiam conviver com os alemães tiveram uma ascensão social e civilizacional impressionante. Aqueles que entravam em choque realmente foram massacrados. Mas por que mesmo esses povos que tiveram contato com a Alemanha saíram ganhando? Porque antes da Alemanha entrar em contato com eles, já estavam se matando. Então, os alemães depois pacificaram a África do Sudoeste, pacificaram lá Tanganica e Zanzibar, pacificaram o Togo, o Camarões, e estabeleceu uma relação de equilíbrio com as tribos. E essas tribos tiveram uma ascensão civilizacional impressionante. Não havia cidades nessas regiões, eles construíram cidades do nada, ou havia vilarejos, pesqueiros, foram cidades organizadas, limpas. Diz que até hoje, né, o Indoec diz que todo mundo que vai lá fica impressionado com a limpeza e organização da cidade, a herança alemã. E o que é um detalhe escabroso aí da colonização alemã, que talvez tenha sido a pior da África, foi da eugenia, né? Porque aí tem a eugenia não nasceu na Alemanha nem morreu na Alemanha. A eugenia é uma história que ninguém gosta de contar. Por quê? Porque vai depor fortemente contra os protestantes, né? Elas merecem uma aula autônoma, mas só para não deixar curioso, a eugenia moderna, né? Porque os gregos, romanos também eram das ideias eugênicas. Só que não havia essa palavra eugenia. A palavra eugenia foi cunhada por Galton, primo do Darwin. E o Galton leu os trabalhos do Darwin e achou que então a seleção natural era muito lenta e teria que fazer uma seleção artificial para apurar as raças. Aí ele cunhou o termo eugenia, escreveu um tratado defendendo que havia raças inferiores, que essas raças inferiores tinham que ser ou exterminadas ou misturadas de forma que elas teriam que melhorar, e havia uma seleção artificial. Foi contra a vacina, foi contra a assistência social para pobre, para exterminar os inferiores. Quando o Galton mostrou os trabalhos para o Darwin adorou, falou: nunca li nada mais fabuloso na minha vida. Então o Darwin era adepto das ideias eugênicas. Tem outros trabalhos do Darwin. Então, quando o Darwin visitou a Austrália, ele comemorou um massacre que os ingleses fizeram lá na chamada Black War, que matou um monte de habitantes da Tasmânia. Então o Darwin também era racista. Contra a vacina, mas ele vacinou os filhos dele, né? Esperto, né? Mas para os outros, não. Aí a eugenia se difundiu muito em ambientes protestantes. Na Inglaterra, diz que a eugenia só não virou lei porque os católicos atuaram contra, liderados por Chesterton. Chesterton debochava dos eugenistas, fez uma grande campanha contra. A eugenia nunca foi aprovada como lei na Inglaterra, embora tenha nascido lá, e muitos expoentes da Inglaterra tenham sido adeptos da eugenia, como Bernard Shaw e como, tristemente, o Winston Churchill era um eugênico famoso também. O Churchill dizia que os indianos eram realmente inferiores, né? E depois a eugenia encontrou forte eco na Alemanha. E a Alemanha, na época, estava com a colonização na África. Então fizeram experiências eugênicas na Namíbia, onde hoje é Namíbia, numa ilha chamada Ilha do Tubarão, se não me engano. Era um monte de experiências, as piores sujeiras possíveis, igual que os nazistas fizeram. Aliás, o médico que fez essa coisa chamada Fischer. Ele foi um mentor do Mengele. Então o Mengele aprendeu
Tudo com essa turma toda. Depois a Eugenia foi para os Estados Unidos, foi para a Suécia, foi para a Escandinávia. A Eugenia sempre fracassou em país católico, nunca teve uma lei eugênica em país católico. Pressionaram Mussolini para fazer isso, ele se recusou. Mussolini chegava a proteger judeus para não enviar para a Alemanha. Nunca esteja defendendo Mussolini não valia nada, mas estou dizendo, como a Itália era bem anticatólica, nunca triunfou a eugenia lá na Itália. Mas triunfou a eugenia na Alemanha, na Suécia, na Noruega. Na Inglaterra não triunfou como lei, mas muitos pensadores defenderam a eugenia. O primeiro congresso eugênico foi presidido pelo filho do Darwin. Leonardo Darwin, se não me engano. E nos Estados Unidos teve grande eco da eugenia. Grande eco. Teve intercâmbio forte entre os nazistas e os americanos. Bom, isso é para outro dado. Então a eugenia da Alemanha, ela fez os testes lá na África. Aí é uma foto. Isso aí na época Dar es Salaam pertencia já aos ingleses. Mas dá para ver que é uma cidade bem organizada, né? Agora imagina Dar es Salaam hoje em dia. Então, resumo então das colônias alemãs. Provavelmente os alemães foram os piores colonizadores da África por causa dos massacres. Mas embora eles tenham massacrado, embora eles tenham feito eugenia, como os africanos já se matavam antes dele, pelo menos eles deram uma noção de civilização, construíram cidades, organizaram regiões e deram ascensão civilizacional para os povos que eles conseguiram conviver em paz. Agora, os italianos fizeram um grande trabalho. Logo depois da unificação italiana, também a Itália entrou também com interesse de entrar na África, e aí eles conseguiram na Líbia, na Etiópia e na Somália. Na Somália, então, foi um sucesso tremendo a colonização italiana. E vieram um monte de missionários, chegaram a construir a maior catedral da África. Transformaram um lugar que não tinha absolutamente nada, um lugar completamente civilizado, com banco, ferrovia, parcerias, investimentos, foi um colosso, né? Mussolini andou por lá, tinha milionários que passavam férias na Somália, imagina hoje, né? Passar férias na Somália. Hoje a Somália foi um dos lugares que teve a guerra civil mais interminável, mais destrutiva da África. Estava na mão da Itália, foi uma beleza. Idem para a Líbia, para a Etiópia. A Etiópia depois começou a ter missões católicas, voltou a ter, né? Olha, Mogadíscio, na época da Itália, ali então a maior catedral do mundo, que hoje está em escombros, né? Está tudo em ruína. Aí um arco que o Mussolini fez, acho que quando conseguiu conquistar era a antiga Abissínia, né? Etiópia. Mas é um lugar totalmente agradável, organizado, como eram todas as cidades africanas. Congo belga. O Congo belga, ele teve na realidade duas fases. Uma primeira fase no belga, o belga ficou realmente na mão de uma pessoa e de uma companhia. Aí foi uma colonização horrível. Mas depois esse projeto fracassou e aí o Estado belga que assumiu. Aí foi um sucesso estrondoso. O maior sucesso de conversão de católicos, de conversão do povo africano nessa fase foi no Congo belga. Até hoje o lugar que tem mais católico na África é no Congo belga, que era o Zaire, né? Então, forte presença católica, 100% da educação, então, Congo belga era da igreja, 37% das crianças na escola em 1954. E olha que o Congo belga é dificílimo, porque lá é uma floresta, igual a floresta amazônica, né? E no final da floresta do Congo tem umas montanhas enormes lá, então é muito difícil ter comunicação, fazer estrada, e os belgas conseguiram fazer um trabalho impressionante. A capital, que era Kinshasa, antiga Leopoldville, era elogiada pelos diplomatas como cidade organizada, limpa, com amplos bulevares e avenidas. Eles foram belgas acho que até a década de 60 lá, depois teve independência. O Che Guevara andou por lá para ajudar a fazer a guerrilha lá, tudo. Depois eu volto a comentar como é que estão os países hoje. Mas então o Congo belga foi, de todos dessa fase, foi o maior sucesso
de elevação civilizacional foi no Congo Belga. Ruanda, Burundi foi outro sucesso, né? Uma contradição com hoje que se matam lá. Lá no Burundi eles tinham um ritual diabólico do Kubuanda, né? Que faziam rituais de possessão diabólica e praticamente desapareceu lá graças ao sucesso das missões católicas, né? Aí 60% de católicos no Burundi e 40% em Ruanda. Sucesso tremendo. Também numa outra região difícil acesso, porque o Ruanda e Burundi não têm acesso ao mar, é um lugar de mistura de montanha, lago e floresta, muito difícil de acesso. Aí é a antiga Leopoldville, Kinshasa, na época, no finalzinho da colônia. Aí, ó. Se a gente tirar essa foto e falasse que é uma cidade moderna europeia, todo mundo vai acreditar. Idem para as fotos de Luanda, São Paulo de Luanda. Aliás, provavelmente a cidade mais agradável de todo o continente tinha sido São Paulo da Assunção de Luanda. Os relatos que fazem de quem morou lá são realmente impressionantes. Infelizmente eu não tenho nenhuma foto aqui para mostrar. Era uma cidade extremamente agradável, organizada. Aí a colonização inglesa, né, já tinha falado bastante coisa. O bom da colonização inglesa é que eles não restringiam missão católica. Eles toleravam. Então, era livre, né? É lógico, também é muito protestante, principalmente aquele que odiava católico, como é que ele chamava? O racista e odiava católico, foi lá o Livermore, né? David Livermore, não é esse o nome dele? É ele mesmo. Ele foi para lá, era um misto de missionário e explorador. Aí ele foi na Foz do Congo, foi na nascente. Ele odiava português. Por quê? Porque ele foi na nascente do Congo e falou: não, já teve um português que teve aqui antes. Ele ficava com raiva. Aí ele cruzou a África de leste a oeste, ele ficou sabendo que os portugueses já tinham feito. Ele tinha ódio dos portugueses, os portugueses já tinham estado nas coisas geográficas antes dele. Aí teve um mulato lá, angolano, que conseguiu um feito, que agora eu não lembro. Aí ele falou: não vale porque foi um mulato que fez, isso aí só vale para homem branco. Então era um racista, odiava português, a igreja, tudo. E é tido como herói lá na Inglaterra. A Inglaterra adora fazer esse bandido em herói, né? Entre da Inglaterra, um local que teve muito curioso, aliás, foi da Nigéria. Curioso por várias coisas, tanto pelos rituais macabros que eles tinham, como a gangue dos leopardos, que se vestiam de leopardo para matar as pessoas com navalha e dividir os membros, faziam um banquete antropofágico. Eles tinham até uma sociedade secreta, um outro grupo, Egbo e Ekpe, bem interessante. Era uma sociedade secreta que incorporava espíritos misteriosos. E o que é curioso é que a primeira igreja da região de Lagos foi feita por brasileiros. Porque em Lagos. Porque os brasileiros africanos tinham o comércio de tráfico de escravos vindo da África para cá. E também tinha no Brasil, quem traficava também eram negros também. Eram negros, judeus, protestantes, uma minoria de católicos. O maior traficante do Brasil era judeu. Mas tinha muitos traficantes negros. E esse traficante negro tinha os parentes dele na África, tinha muito vai e vem. Aí uns ex-escravos aqui do Brasil que enriqueceram, porque aqui no Brasil é um lugar onde os escravos sempre eram melhor, inclusive depois da escravidão, muitos se enriqueceram. E um grupo voltou para a África, se instalou em Lagos e fundaram a primeira igreja no local. Tem 2 lugares que aconteceu isso, na Nigéria e no Benin. Acho que tem até a foto deles aí, ó. Brasileiros que foram morar em Lagos. Brasileiros ex-escravos, olha a roupa deles. Roupas ricas, hein? Roupas ricas. Depois fala que o português não deu civilização para os negros. Isso aí são ex-escravos. Olha as roupas, a dignidade das pessoas. Como se derruba os mitos por fatos, né? A fotografia. Essa fotografia diz mais do que qualquer livro ruim que queiram deturpar a colonização portuguesa no Brasil. E depois, se eles tivessem ódio do colonizador, eles não manteriam as roupas ocidentais. Segundo, não manteriam os nomes, porque muitos adotavam nomes locais. E terceiro, não manteriam a religião.
todos eles eram católicos, foram fundar escola em Lagos, fundaram a primeira igreja lá em Lagos, e indo para o Benin também. Depois nós vamos ainda voltar a ver o destino desses países que ficaram como ficou depois. Então, a colonização francesa foi em todos esses locais. Na colonização francesa vivia uma contradição na Terceira República. Entrou a Terceira República na França, que era abertamente hostil à religião católica. Os presidentes eram maçons, não valiam nada. Até um veio visitar o Brasil na época, o Poincaré. Aliás, tem uma curiosidade, né, já que está falando de coisas como ele, o Poincaré adorou São Paulo. Falou, nossa, mas São Paulo tem uns cafés iguais da França, que cidade agradável, arborizada e tal, era outra São Paulo. Relato por um francês. Então, aí ele era totalmente hostil à religião. E nessa época, as missões católicas estavam em franca ebulição lá na África. Por sorte, a República não perseguiu a religião nas colônias. Perseguiu mais na França que nas colônias. Quase nada nas colônias. Acho que teve só uma perseguiçãozinha no Vietnã. Mas na África, não. Na África, os missionários foram. Por isso que o Monsieur Lefebvre pôde ir, né? Tinha a estrutura francesa. E ele fez um excelente trabalho. Benin, Senegal e Costa do Marfim, que foram franceses, de lá que veio o voodoo, né? Então os franceses traficavam os escravos dessa região e levavam para o Haiti e para New Orleans. Então, dos Estados Unidos, na época, pertencia ao francês. Então o voodoo é africano, como era esse grupo que foi para o Haiti e foi para New Orleans. E é curioso que, aliás, um detalhe, todos esses povos africanos tinham essa religião, essa macumba, né? Voodoo, macumba, santeria, tudo a mesma lei. São coisas diabólicas, são tudo magia negra. Só 2 colônias da América inteira, católica, tinham forte presença dessa magia negra, que é o Haiti e Cuba. Todos os outros, aqui no Brasil, só agora são, né? Mas aqui no Brasil nunca teve muita. Agora, de uns tempos para cá, que teve esse recrudescimento de Umbanda, Candomblé. Mas historicamente, enquanto colônia no Brasil, isso daí nunca teve espaço. Agora, em Cuba e no Haiti, não, eram exceções, né? Aí Cuba virou comunista e o Haiti o lugar mais pobre da América Latina. Então, era essa região do voodoo que foi para o Haiti e para New Orleans, né? Em New Orleans tem a parceria do voodoo com o blues e depois com o rock, né? Então, muita letra de blues é letra associando ao voodoo, né? Nessa região, olha que maravilha, século XVIII, 4.000 pessoas foram mortas em sacrifício humano. Olha que lindo, olha que maravilha de democracia russoniana. Beleza, essa região aí da Costa do Marfim, você gostava aí de um sacrifício humano. E lá também teve a missão dos escravos católicos no Benin. Aí esse daí é mais documentado ainda que o de Lagos. Esse aí tem um monte de foto, livro. Libéria que é curioso, né? Então, como é que foi a escravidão lá nos Estados Unidos? A Libéria diz muito sobre a escravidão nos Estados Unidos. Quando foi feita a escravidão lá nos Estados Unidos, que foi muito diferente do Brasil, né? Porque lá os escravos não tinham nenhuma perspectiva de ascensão social depois de ser escravo. Eles eram proibidos de andar a cavalo, por exemplo. Não tinham direitos nenhum. Quem estabeleceu o apartheid nos Estados Unidos, os Estados Unidos sempre teve apartheid, mas o apartheid, depois da abolição da escravidão, foi o Lincoln. E já na época do Lincoln, a ideia do Lincoln era expulsar todos os negros dos Estados Unidos e mandar tudo de volta para a África. Essa era a ideia dele. Vê que o Lincoln era muito boa pessoa, o Lincoln, o herói americano, né? E era assim, o Lincoln era um bandido, né? Racista para não poder mais. Ele queria expulsar todos os negros dos Estados Unidos para lá. Só que aí levantaram o custo e falaram que não ia dar certo, né? Mas essa ideia ficou.
E aí uns brancos, entre aspas, com ideias humanitárias, né? Então, fundaram essa American Colonization Society com o objetivo de enviar esses escravos que quisessem ir para a África. E aí foi apoiado por presidente, tanto é que a capital da Libéria é Monrovia, né? Porque é o presidente Monroe. Então, despacharam o máximo que puderam lá para a África para tentar ficar livre dos escravos, mas não conseguiram. O projeto American Colonization Society faliu e só um tanto lá foi. E eles herdaram tanto a mentalidade americana que eles estabeleceram a segregação racial contra os africanos nativos do local. Que é isso? Inacreditável, né? Os caras já tinham raiva dos protestantes. Eles aprenderam com os protestantes a fazer a segregação racial. Uma coisa inacreditável. Qual a diferença dos escravos que foram para os Estados Unidos, para a África, e dos brasileiros?